O caminho. É a mensagem do tema dessa noite. A história que nós vamos estudar é uma história pequena, mas tem um grande aprendizado. Está lá no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 13, no verso 17. Nós vamos estudar apenas 5 versos nessa noite. E ali em Êxodo 13, no capítulo 13, no verso 17, a Bíblia, na minha versão, na versão de vocês vão ter algumas coisas diferentes, mas na João Ferreira de Almeida, minha primeira Bíblia, minha Bíblia do batismo, ela diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne-se ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do mar vermelho, e arregimentando-os, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia lhes feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levais convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etam e entraram à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Então essa é a mensagem desta noite, os versos que nós estudamos nessa noite. A história é conhecida. O povo de Israel tinha saído da onde? Tinha saído há pouco tempo de dentro do Egito. Tinham vencido, tinham sido libertos. Porém, a história nos diz que Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. O caminho da terra dos filisteus era o caminho mais perto da terra prometida. Estava há poucos dias da terra prometida. Mas Deus não levou por aquele caminho. E aí a gente podia dizer o seguinte: que Deus mau, né? Mas aquele povo pegou 40 anos no deserto e eles iam apenas dentro de dias, estariam em 40 dias, eles estariam dentro da terra prometida. Mas será que Deus não permitiu que eles fossem por aquele caminho? Será que porque Deus não queria que eles chegassem imediato à terra prometida? E por isso que o tema dessa noite é: Deus muda o caminho. Vocês já ouviram a história do homem e da aranha? Vou contar uma história para vocês. Essa história é interessante, porque parece muito com a história desse povo. Um certo dia, um homem, um jovem, ele foi pego por 2 bandidos. E esses 2 bandidos, eles aprisionaram esse jovem, achando que ele tinha dinheiro. E levaram esse jovem para dentro de uma mata fechada. Esse jovem ele nunca tinha andado dentro de uma mata fechada. Chegando lá, aqueles homens eles começaram a atormentá-lo. Espancaram, bateram. Eles queriam saber aonde estava o dinheiro. Mas como é que você vai dizer que tem dinheiro se você não tem dinheiro?
Aquele jovem amarrado, as mãos e os pés, ele começou a ficar angustiado, porque a cada momento que ele dizia que não tinha dinheiro, aqueles homens ficavam mais irritados, mais atacavam ele. Batiam com a ponta das armas na cabeça dele, no corpo dele. E aquele homem ele começou a pedir a Deus ajuda. Ele disse: meu Deus, me ajude. Faça com que eles me libertem. Meu Deus, eu não aguento mais. E de repente acontece um barulho estranho. Aqueles homens disseram: ele está amarrado, ele não vai conseguir fugir. Está exausto, está cansado. Vamos olhar o que está acontecendo ao redor. E aqueles dois homens começam a sair, procurando o que está acontecendo ali. De repente, o impossível acontece. As cordas das mãos daquele homem folgam-se. As cordas dos pés folgam-se. E aí ele se solta e começa a correr. Só que havia dois problemas. Aquele jovem nunca tinha entrado dentro de uma mata. E o outro problema é que ele não conhecia a mata. Eu não sei quantos de vocês já se perderam alguma vez no mato, quando criança. Eu já me perdi uma vez. Eu um monte de colegas caçando à noite. E aquele jovem, ao se perder, ele ficou aflito, porque quando nós se perdemos, é costume da pessoa começar a correr em círculo. Você anda, só sai no mesmo lugar. Aquele jovem andava, chegava no mesmo lugar. E ao passo que ele andando, aqueles dois bandidos estavam procurando aquele jovem, porque eles tinham que apagar os rastros. Eles tinham que tirar aquele jovem de cena. E ao tempo que ia se passando, aqueles homens iam chegando mais próximo dele e começou a ouvir a voz daquele homem. As vozes. Ele começou a ficar aflito, daí então ele lembrou novamente do Senhor. E aí ele se ajoelhou e disse: Senhor, me mostra o caminho. De repente ele olha, e quando ele olha, ele vê um caminho diferente que ele não tinha percorrido. Então ele se levanta, todo machucado, ensanguentado. Ele começa a correr naquele caminho. Ao começar a correr naquele caminho, uma mata fechada, ele não conhecia. Quando ele vai chegando em um certo local, mais embaixo um pouco de onde ele estava, ele tropeça, cai e se machuca. E agora o machucado dele impossibilitava aquele jovem de continuar correndo. Mais uma vez um desespero grande na vida daquele jovem. Ele começou a ficar angustiado. Do lado onde ele se machucou de uma pedra grande, ele se escorou atrás da pedra e se escondeu ali. Só que aqueles dois homens não pararam de procurá-lo. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar agoniado, porque ele começou novamente a escutar as vozes daqueles homens procurando. E de repente um deles disseram: ele está por aqui por perto porque tem rastros. E aí ele entrou em desespero. Ele novamente começou a orar ao Senhor. Angustiado, com medo, porque aqueles homens, ele sabia que se aqueles homens pegassem ele novamente, eles iam matar ele. E ele não tinha quem defendesse lá em Deus. E como Deus já tinha ajudado ele 2 vezes, ele disse: se eu pedir novamente, ele vai me ajudar de novo. Ele começou a clamar de novo pelo Senhor: me ajuda, Senhor. Não permite que eles peguem o mesmo caminho que eu estou. E de repente, ele coloca a cabeça e finge
pequenininho e ele consegue ver aqueles homens passando lá em cima no monte, caçando ele. E aí o desesperado perguntou mais ainda. E mais ainda ele ficou angustiado. E por ele estar muito angustiado, ele começou a tremer. Começou a suar frio. Ele já passou pelo meio gigante e já sentiu essa situação, né? De ficar suar frio, né? De tremer. Então ele começou a tremer e suar frio. E ele olhou mais uma vez e ele vê que um dos homens pegou o mesmo caminho que ele estava. E se aqueles homens chegassem no caminho que ele estava, ele ia morrer. E ele disse: meu Deus, por favor, me ajuda. Então de repente apareceu uma aranha. E a aranha começou a descer uma teia no caminho, mais assim um pouco de onde ele estava. E aí ele começou a dizer: meu Deus, eu pedi uma ajuda, o Senhor me deu uma aranha. Como é que uma aranha vai me ajudar, Senhor, a me livrar de dois homens fortemente armados, cruéis, que vêm descendo o mesmo caminho que eu caí, que agora querem me matar? E enquanto ele perguntava a Deus, a aranha continuava tecendo a sua teia naquele caminho. A teia se completou. E os dois homens desceram o caminho. Ele achou que tinha perdido tudo, se encolheu de trás da pedra novamente e fechou os olhos. Ele ia esperar só um pouco. Só que aí demorou e nada aconteceu. Daí então ele resolveu olhar novamente, com medo. Mas há muito tempo, aqueles homens tinham descido pelo meio do caminho, ele já vinha descendo no mesmo local. Então ele olha novamente para ver se vem alguém. E quando ele olha novamente, não tinha ninguém mais ali. A aranha usada por Deus o salvou. Sabe por que aquela aranha usada por Deus o salvou aquele jovem? Porque jamais um caminho que tem teia de aranhas feita, alguém passou por ele. Não tinha como aquele jovem ter passado por ali e aquela teia de aranha está ali naquele caminho completo na mente de uma pessoa. Então Deus ele mudou a rota daqueles homens perigosos para salvar aquele jovem que clamava por ajuda. Você sabe por que Deus mudou a rota do povo de Israel? E não permitiu 40 anos. Que eles passassem 40 anos no deserto, não 40 dias apenas, para cruzar. O povo de Israel tinha saído de dentro do Egito. Aquele povo não sabia lutar, porque eles não tinham tempo para lutar, porque eles eram escravos. Aquele povo não tinha armas suficiente, não tinha nem, na verdade, nenhum armamento que pudesse proteger todo o seu povo. Aquele povo era a menor nação. E os filisteus eram aproveitadores. Se aproveitavam de pessoas assim, frágeis, fracas. O povo de Israel seria uma presa fácil para os filisteus. Por isso Deus mudou a rota. Talvez Deus mudou a sua rota e está tentando mudar a sua rota. Porque talvez o caminho que você está seguindo, ele pode te levar ao mesmo caminho que o povo de Israel teria.
Uma outra coisa que Deus temia, e Deus sabia que aconteceria, era que no momento que o povo de Israel chegasse ali e eles começassem a ser destruídos ou vissem os filisteus, eles iam fugir de volta para onde eles eram escravos. Muitas das vezes os medos, os nossos traumas nos levam de volta para a escravidão. E Deus, quando vê isso acontecer, mesmo sem você entender, como aquele jovem não entendia porque estava descendo a telha, mesmo como o povo de Israel não entendia, Deus ele vai mudar a sua rota. E como disse Breno ontem, você só precisa confiar. Aquele jovem só precisava confiar. O povo de Israel só precisava confiar. Se o povo de Israel fosse atacado pelos filisteus, talvez toda aquela nação seria destruída, ou seria novamente tomada por escravos, e eles voltariam a ser escravos novamente da onde ele foi liberto. E Deus, por ver isso, Deus disse: vocês não vão por aí, eu vou mudar a sua rota. Deus, muitas das vezes, ele muda a nossa rota. E às vezes a gente não entende, a gente questiona. Mas sabe por que Deus ele muda a nossa rota? Porque muitas das vezes a nossa rota pode nos levar a fazer desistir dele, a voltar a ser escravo. O povo de Israel desistiria. O povo de Israel voltaria a ser escravo do Egito. O povo de Israel correria um grande risco de serem destruídos. Eles eram fracos, não sabiam lutar, estavam fugindo, não tinham armamentos. Deus muda muitas das vezes a nossa rota. E quando Ele muda a nossa rota, Ele não muda para nos fazer sofrer. Ele muda porque Ele tem um propósito maior na nossa vida. E Ele sabe, afinal, qual é o melhor para a nossa vida. Pois a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, Ele conhece o caminho, porque Ele é o caminho. A Bíblia diz, na história de Israel, nesses 5 versos, que Deus apenas não livrou eles das mãos dos filisteus, mas Deus também deu uma nova direção para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles jovens, para aquelas crianças. Deus vai mudar o seu caminho. E muitas das vezes, quando Ele muda o seu caminho, é porque o seu caminho é perigoso demais para você continuar vivendo dele. Ele precisa mudar a direção. Ele precisa mudar a rota para que você alcance os planos que Ele tem para você. Assim como Ele queria que o povo de Israel alcançasse a terra que Ele havia prometido. Deus conhece os nossos desafios. Deus conhece o quanto somos fracos e o quanto nós temos a capacidade de desistir. E é justamente por isso que muitas das vezes Ele muda o nosso caminho. Ele não muda porque Ele quer nos fazer sofrer. Ele nos muda porque Ele sabe que o caminho que nós estamos indo
podem nos levar à desistência, ao se afastar dele. Mas Deus ele não fez só mudar o caminho. Como eu já tinha falado, Deus ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus ele também estava presente com aquele povo. A história nos conta que ele, pelo dia, uma grande nuvem, pela noite, uma grande coluna de fogo no meio do seu povo. Sabe o que isso nos ensina também? Deus, ele não apenas muda o caminho, mas ele anda no caminho que ele mudou com você. Ele mudou a direção do povo de Israel, mas Deus não deixou aquele povo desamparado. Deus ele não deixou você desamparado. Você não está sozinho no caminho que ele escolheu para que você trilhasse. Você não está sozinho na nova rota que ele colocou você. Você apenas precisa entender que ele está com você. Você não precisa entender tudo, mas você precisa aprender a aceitar o que ele tem para você. Afinal, ele conhece todas as coisas. Ele é o Deus do presente, ele é o Deus do passado, ele é o Deus do futuro. Então, se você está andando um caminho hoje que parece ser mais difícil do que o caminho que você estava percorrendo no passado, alguns dias atrás, não fique triste, não fique chateado com isso. Não fique chateado com isso. Sabe por que não fique? Porque Deus não se esqueceu de você. Além de ele mudar a rota, ele está presente. Dia e noite, 24 horas. 100% dele está presente diante de você, seu caminho, da sua caminhada. O povo de Israel, de dia, ele o protegia. Uma grande nuvem que cobria todo aquele povo. E aquele povo não ficava no sol. Deus ele te cobre com a sua mão também, todos os dias. À noite, uma grande coluna de fogo que aquecia aquele povo do frio. Deus também quer aquecer o seu coração de esperança. Aquela coluna de fogo à noite representava a esperança porque no deserto era muito frio à noite. Pelo dia um calor avassalador. À noite um frio terrível. Mas o calor, o amor de Deus aquecia aquele povo. Enchia aquele povo de esperança. Por mais que eles questionassem. Afinal, nós também questionamos, muitas das vezes. Mesmo Deus 24 horas nos protegendo, acabamos questionando. O rapaz que estava fugindo dos ladrões, ele também questionou. Por que, Senhor? Uma aranha? Ele achava mais fácil que anjos caíssem do céu e defendessem ele. Ele achava mais fácil que aparecessem policiais no momento e salvassem ele como um super-homem. Mas Deus escolheu uma simples aranha. Deus vai escolher coisas simples e vai colocar no seu caminho. E essas coisas simples, elas vão fazer com que você seja protegido de muitos ataques do inimigo. Assim como aquele jovem. Às vezes o caminho ele vai ser, longo. Pense bem. Era 40 dias, 40 anos. Mas talvez os netos, a próxima geração daquele povo que estava saindo ali da escravidão, não entraria no Egito se ele não fizesse isso. Com certeza não.
Porque é mais fácil a gente correr, se isolar, fugir, voltar para trás, do que ir adiante quando estamos com medo. Então o povo de Israel, eles iam voltar a ser escravos novamente. A gente vê vários indícios que, quando eles passaram a necessidade, eles começaram a questionar como estava em Israel. Então Deus sabia que se aquele povo fosse atacado ali pelos filisteus, eles iam retornar a ser escravos novamente. Mas Deus havia libertado aquele povo. E Deus não queria mais que eles fossem escravos. Ei, Deus já te libertou. Deus já te livrou das armadilhas do inimigo. E Ele não quer que você volte para essas armadilhas novamente, que você caia nessas armadilhas novamente. Deus não quer que você volte a ser escravo novamente, porque você já é livre. E se preciso for, Ele vai mudar vários caminhos na sua vida. Se preciso for, Ele vai mudar a rota todos os dias da sua vida, só para te ver bem, só para te ver salvo. A mudança é necessária na nossa vida, e principalmente quando ela vem das mãos de Deus, porque Deus conhece todos os caminhos. Deus conhece a rota mais próxima e a rota mais longe. Mas a Bíblia diz que o caminho mais fácil é o caminho que nos leva à perdição. O caminho mais acirrado, mais apertado, mais doloroso é o que nos leva à salvação. E sabe o que é mais gratificante nisso tudo, que saber isso tudo? É que você não vai por esse caminho sozinho. Você vai com um homem que é o caminho, a verdade e a vida. Você vai com aquele que conhece o caminho. Você vai com aquele que vai te proteger nesse caminho. Você vai com aquele que vai te dar força quando mais você não tem mais força. Você vai com aquele que vai te dar esperança quando mais não existia esperança. Você vai com aquele, com Deus Todo-Poderoso, que jamais desistirá de você e vai te abandonar, te deixar para trás nesse caminho. Ele vai fazer o possível e o impossível todos os dias, todos os momentos, para que você chegue aonde Ele prometeu. Então, se o seu caminho hoje está um pouco pesado para você, e antes parecia ser mais leve, não se preocupe. Não fique chateado com Deus. Não fique triste. Porque Deus ele mudou o caminho, porque Ele sabia que você ia voltar a ser escravo novamente, se Ele deixasse você lá. Deus mudou o caminho porque Ele sabia que se você continuasse naquele caminho, você desistiria. E você não está só. Você está com a maior e melhor presença e proteção que você poderia estar. Deus é com você, onde quer que você vá. Então essa é a mensagem desta noite, e que Deus os abençoe. Nosso jovem vai cantar, e que você possa meditar na letra da música.